E se um trabalhador de classe média pudesse ganhar mais dinheiro do que uma pessoa com altos salários? Isto parece difícil, não parece? Mas se puder gastar menos e concentrar-se nos fundamentos do investimento, é possível. O problema é que, assim que ouvimos falar de bolsa de valores, ela induz uma sensação de risco. Todos temos ouvido histórias de pessoas que perderam as suas poupanças na bolsa de valores na esperança de enriquecer. O problema é, os nossos sistemas escolares não se preocupam em ensinar-nos todas estas técnicas inteligentes de investimento que o autor discute neste livro. Há uma concepção errada entre muitas pessoas de que é necessário ter um emprego altamente remunerado para se poder investir. Mas a boa notícia é que pode tornar-se rico mesmo com um salário de professor, de acordo com o autor. Mesmo que seja uma pessoa jovem, pode investir sabiamente e construir riqueza em poucos anos. É por isso que deve ver este vídeo até ao fim, porque neste vídeo partilharei algumas das melhores lições que o ajudarão a construir riqueza ao longo do tempo sem ser demasiado técnico. Andrew Allan ensina como você pode construir riqueza com o salário de um professor, investindo sabiamente em fundos de índice e títulos, e ao mesmo tempo criar um portfólio responsável para evitar a maioria dos riscos. Muito bem, vamos em frente. Lição 1. Evitar a dívida como uma doença. Se quiser tornar-se verdadeiramente rico, tem de evitar o mais possível o endividamento. Quando se olha para as pessoas ricas, vemos que elas gastam dinheiro em carros luxuosos e compram casas caras, e isto dá-nos uma imagem falsa. Mas não é assim que as pessoas verdadeiramente ricas se comportam? Nem por isso. O autor fala de muitos milionários que não conduzem carros caros como Ferrari ou Lamborghini. Eles detestam comprar veículos dispendiosos. Uma pessoa inteligente evita armadilhas de dívidas e não compra nada se não tiver dinheiro suficiente para isso, ou seja, sem precisar recorrer a crédito. Os bancos adoram vender os seus empréstimos ou cartões de crédito e cobram taxas de juros elevadas. Sempre que contrai um empréstimo de um banco, acaba por pagar mais dinheiro no total. Muitas pessoas tentam ultrapassar os seus pares e comprar carros caros, mas se pensarmos nisso, o valor dos veículos desvaloriza com o tempo. Digamos que comprou um Lamborghini e agora quer vendê-lo ao fim de 5 anos. Perderia dinheiro neste caso. E para não mencionar o montante extra que pagará por taxas de juros pesadas que vêm com dívidas. A abordagem inteligente é nunca cair na armadilha da dívida. Reduza os seus gastos e poupe dinheiro se tiver de comprar algo caro. E se não conseguir poupar dinheiro necessário rapidamente, adie a compra. Quando se deve dinheiro a alguém, mesmo que se trate de um banco, sacrifica-se a qualidade de vida. Vai estar sempre a pensar nos piores cenários como e se não pagar ou e se perder a sua única fonte de rendimento. Contrair dívidas é como uma doença. Se a apanhar, isso vai causar-lhe inquietação. O autor sugere que, em vez de comprar carros luxuosos, deve investir a mesma quantia em bens imóveis ou ações. Dessa forma, o valor do seu dinheiro irá apreciar com o tempo. As pessoas verdadeiramente ricas só compram quando é necessário, enquanto que uma pessoa média navega constantemente numa confusão entre necessidade e desejos. Para uma pessoa média, querer significa o mesmo que necessidade, mas se ler muitos livros sobre finanças, deve saber que não são a mesma coisa. Poupar não é uma coisa antiquada. Não se é um avarento se não se compra coisas desnecessárias. Na verdade é o oposto. És um gênio se fizeres escolhas deliberadas. As dívidas trazem-lhe muito stress. Claro, poderá exibir-se aos seus amigos sentado dentro de um carro caro, mas uma pessoa inteligente verá instantaneamente quanto lhe custou e quanto vai depreciar ou os custos da manutenção e a influência disso na sua vida. A nossa cultura e sociedade dão-nos sinais de que devemos comprar mais e consumir mais. Vê sempre os seus amigos a comprar as novidades no mercado. Isto dá-nos uma falsa impressão do estilo de vida próspero. Lembre-se que o que quer que poupe pode investir e isso irá ajudar a crescer a sua riqueza com o tempo. Não fique aqui com uma ideia errada ou torne-se avarento. Se tem muito dinheiro para deitar fora, não há problema em gastar ou contrair dívidas caras. Mas se for uma pessoa normal e quiser enriquecer, este é o caminho a seguir. É difícil evitar o consumismo quando se pode comprar qualquer coisa com um cartão de crédito ou empréstimo pessoal nos dias de hoje, mas não vale a pena, especialmente se para isso tiver de sacrificar o sono e o dinheiro ganho com o esforço. Lição 2. A composição é mágica se souber como usá-la. Se apenas adicionar 100 euros à sua conta todos os meses e permitir que ela cresça com uma taxa de juros anual de 10% durante 50 anos, terá 1.396.690,23 euros. É inacreditável, certo? Este é o poder mágico dos juros compostos. Como é que o dinheiro cresce tanto em apenas alguns anos através da composição? Acontece
porque cada vez que a taxa de juros é aplicada ao montante total. Digamos que tem 1.200 na sua conta após um ano. No próximo ano receberá uma valorização de 10%, pelo que se tornará 1.320. Gradualmente, irá aumentar a sua riqueza ao longo do tempo. O truque aqui não é sobre quanto investe. Trata-se de quão cedo se começa a investir. Quanto mais cedo começar, mais magicamente a sua riqueza irá aumentar. Warren Buffett comprou a sua primeira ação aos 11 anos de idade pela mesma razão. E quando chegou aos seus 90 anos, já tinha permitido que a sua riqueza se acumulasse e multiplicasse durante mais de 80 anos. Lembre-se, se começar cedo e investir, mesmo que menos, estará muito melhor do que uma pessoa que começou tarde e investe muito. Além disso, não tem de tocar no seu dinheiro enquanto ele compõe. Pode reduzir os seus gastos, evitando coisas desnecessárias ou brinquedos caros. Se Warren Buffett tivesse usado o seu dinheiro para se exibir, ele não teria acumulado milhares de milhões de dólares. O autor recomenda-lhe que anote as suas despesas e demonstre alguma responsabilidade. O que quer que consiga poupar, pode investir. As pessoas que têm muitas dívidas têm de fazer uma auditoria às suas finanças pessoais antes mesmo de pensar em investir. Não vale a pena usar o poder dos juros compostos se o seu banco estiver a sugar a sua riqueza com um empréstimo a uma taxa de juros anual elevada. Lição 3. Os fundos de índice são melhores do que os fundos mútuos geridos ativamente a longo prazo. O autor fala sobre como os fundos mútuos não são um bom investimento em comparação com os fundos de índice. Ele partilha muitos dados no livro que provam que os fundos de índice são de facto mais rentáveis para os investidores. Mas a maioria dos chamados gurus de finanças pessoais não lhe sugerem fundos de índice porque não recebem qualquer comissão por isso. Nem mesmo o seu gestor de conta irá sugerir-lhe um fundo de índice pelo mesmo motivo. Sempre que investe num fundo mútuo, há um gestor de fundos que faz toda a negociação e há muitas taxas ocultas envolvidas. Adivinhe quem paga todas essas taxas ocultas? Sim, é o investidor que investe nos fundos de investimento geridos ativamente e suporta o custo sem sequer se aperceber. Tente perguntar ao seu consultor de investimento ou ao seu gerente do banco e com certeza ele vai jogar muitas cartas e tentar o seu melhor para o convencer de que os fundos mútuos têm um desempenho superior aos fundos de índice. É provável que se veja a arranhar a cabeça e acabe por ficar ainda mais confuso do que antes. Não importa o que dizem os conselheiros financeiros. Nunca acredite naqueles que dizem que os fundos de índice não são melhores em comparação com os fundos mútuos. Claro que pode haver ocasiões em que um fundo de investimento pode ter um desempenho superior ao dos fundos de índice, mas tenha cuidado aqui. Investidores experientes nunca baseiam as suas decisões em coincidências ou mudanças voláteis no mercado. As coisas mudam rapidamente no mercado. É tentador tentar cronometrar e adivinhar os movimentos do mercado, mas evite esse impulso. O seu consultor de investimento financeiro pode mostrar-lhe dados históricos e tentar provar que alguns bons fundos mútuos superam os fundos de índice, mas não caia nessa armadilha. Como acabamos de discutir, ninguém na Terra pode cronometrar o mercado e ganhar todas as vezes. Só porque alguns fundos mútuos tiveram um melhor desempenho no passado, não significa que vão continuar a fazê-lo. Aqueles que não pensam a longo prazo pagam o preço. Os fundos de índice são melhores do que os fundos mútuos geridos ativamente a longo prazo. Isto acontece porque não há comércio envolvido nos fundos de índice. Isso significa que há menos impostos e taxas aplicadas. A maioria dos gestores de fundos mútuos cobra salários elevados, uma vez que o processo de negociação envolve muita investigação. Assim, para manter os lucros, as sociedades de fundos mútuos têm de trazer mais investidor, fazendo muita comercialização. Mais uma vez, esses custos são cobertos pelos investimentos dos investidores. Este não é o caso dos fundos de índice de mercado. Os fundos de índice podem ser geridos a partir de um computador e, portanto, normalmente não requerem uma grande equipa. Você mesmo pode fazê-lo a partir de casa. São mais fáceis de gerir. Em resumo, os fundos de índice são um claro vencedor a longo prazo, contrário ao que a maioria das pessoas pensa. Lição 4. Evitar comprar mais ações quando o mercado está quente. A maioria dos investidores não tem domínio sobre o seu medo e a sua ganância. Ficam com medo que o mercado de ações desça e começam a vender as suas ações. E tornam-se gananciosos quando o mercado de ações sobe e começam a comprar ações caras. Não é assim que os investidores inteligentes operam. A melhor abordagem é comprar quando os outros estão a vender e vender quando os outros estão a comprar. É claro, use sempre o seu bom senso. De um modo geral, é uma regra prática. Quando o mercado está quente, a procura de ações também é elevada. Consequentemente, as ações tornam-se mais caras. E quando o mercado está em baixa, a procura diminui,
por isso as ações tornam-se mais baratas. A diferença entre um investidor médio e um investidor inteligente é que os investidores inteligentes não tentam cronometrar o mercado, não respondem imediatamente aos gráficos do mercado de ações. Eles permanecem pacientes e pensam em termos de 20 anos, continuam empenhados. Do outro lado, os investidores inexperientes procuram retornos imediatos, querem retornos elevados em menos tempo. Assim que veem os preços das ações a cair, perdem a calma e começam a vender as suas ações. Isto pode parecer uma coisa pequena, mas estas pequenas decisões fazem uma enorme diferença nos seus retornos durante um longo período, cerca de 15 a 20 anos. Formam-se bolhas nos mercados de ações, uma e outra vez quando os preços das ações sobem devido à forte procura. As pessoas acabam por pagar mais pelas mesmas ações. É por isso que é melhor comprar ações quando estas estão baratas, quando a maioria das pessoas as está a vender. Trata as suas ações da mesma forma que trata qualquer outro produto. Se conseguir obter um produto de qualidade ao preço mais baixo, vale a pena comprar, certo? O autor verificou que os investidores em fundos de índice são comparativamente mais inteligentes do que aqueles que investem em fundos ativos. Lembre-se, os fundos geridos ativamente envolvem muitas transações baseadas nas flutuações do mercado de ações, enquanto nos fundos de índice compra-se um índice e o seu valor muda com base no desempenho do mercado. Dito de forma simples, os investidores em fundos de índice não operam com base na ganância e no medo. Não ficam zangados quando veem flutuações irracionais no mercado. Mas isto não significa que os fundos de índice tenham sempre um bom desempenho. Se o mercado total cair, o seu investimento em fundos de índice também será afetado. Felizmente existem formas de gerir isto, que vamos discutir mais tarde. Ao longo do tempo, os investidores apercebem-se de que ninguém pode cronometrar o mercado. Os investidores principiantes acreditam que se comprarem e venderem numa altura perfeita, obterão grandes retornos. Infelizmente, esse sonho nunca se torna realidade. O autor compara o mercado de ações com um cão com trela. Não se consegue adivinhar em que direção o cão vai se mover. As ações têm uma história de enlouquecer. Imagine se fosse fácil cronometrar o mercado. Nesse caso, toda a gente poderia tornar-se rica investindo. Cada pessoa seria igual a Warren Buffett. Pode estar a perguntar-se, se o timing do mercado é impossível cronometrar e não vale a pena, porque é que tantos cometem o mesmo erro vence-se sem conta? Isto acontece porque a tentação de desta vez será diferente ou desta vez a minha previsão estará certa é difícil de controlar. As escolas não nos ensinam como nos tornarmos um grande investidor ou como nos tornarmos bons a controlar as nossas emoções. Como resultado, as pessoas cometem repetidamente o mesmo erro. Por isso, não se entusiasme e tente cronometrar o mercado. Observe com paciência e não copie os seus vizinhos que estão a comprar ou a vender ações com base em flutuações imediatas. Pode não ver um crescimento imediato e sentir que está a perder, mas após 20 anos será mais feliz e mais rico do que os seus vizinhos que agiram com base na gratificação imediata. Lição 5. Ter uma carteira responsável para equilibrar todos os riscos possíveis. Não deve estar demasiado dependente de nada na vida. O mesmo se passa com os fundos de índice. Se a sua carteira tem apenas fundos de índice, considere a compra de alguns títulos do Estado, uma vez que são seguros. Isto ajudá-lo-á no pior caso quando o mercado cair. Não vai querer perder dinheiro, especialmente se for velho e estiver a preparar-se para a reforma. O autor sugere a compra de obrigações. As obrigações, ou os títulos do mercado, são um tipo de empréstimo que se concede ao governo ou a qualquer organização durante um número fixo de anos e devolvem todo o dinheiro, mais o dinheiro dos juros, após o fim do período de vencimento. O problema é que não proporcionam rendimentos elevados como os fundos de índice. É preciso certificar-se de que não se compra tais títulos durante um período prolongado. Algumas obrigações nem sequer conseguem bater a taxa de inflação. Por outro lado, alguns títulos proporcionam rendimentos elevados, mas são arriscados de comprar. Tipicamente, as obrigações não são tão voláteis como os fundos de índice, pelo que minimizam o risco em geral. O autor partilha uma fórmula: a sua idade, menos 10. Se tiver 50 anos de idade, pode ter 40% da sua carteira com obrigações e a percentagem restante em outros investimentos como ações. Desta forma, não terá de assistir todos os dias a notícias económicas e seguir todas as tendências, nem se preocupar com as mudanças drásticas. Se as ações caírem, as obrigações dar-lhe-ão estabilidade, uma vez que o rendimento anual das obrigações é previsível e muitas vezes é apenas o suficiente para vencer a inflação. Globalmente, a sua carteira permanecerá saudável se aprender a diversificar os seus investimentos. Investidores experientes ou bilionários mantêm sempre variedade nas suas carteiras para enfrentar mudanças de mercado imprevisíveis. Este é sem dúvida um grande livro e merece ser lido. Estou impressionado.
Antes de começar a ler este livro, esperava que desse conselhos básicos como gaste menos ou pague-se a si mesmo primeiro, mas as coisas tornaram-se um pouco desafiantes após 3 capítulos. Aprendi muita coisa nova sobre como investir. Tinha ouvido falar de termos como fundos de índice, obrigações, ETFs, etc., mas não sabia muito sobre o seu funcionamento. Quem me dera que estas coisas me tivessem sido ensinadas quando andava na escola. Já poderia ter amealhado muito mais riqueza. Muitas pessoas não sabem estas coisas e por isso acabam por fazer maus investimentos ou não investem de todo e deixam a inflação comer toda a sua riqueza. Por isso, se quer aprender mais sobre como construir riqueza, este é um livro que deve ler. Um forte abraço, pessoal. Até à próxima.